De volta para o segundo bloco da sabatina com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Lembrando que esta sabatina tem 1h30, ela será dividida em 6 blocos, o último bloco maior, com 15 minutos. Neste segundo bloco, você que acompanha essa sabatina ao vivo na difusora AM 1030, vai saber sobre temas comuns que iremos fazer agora, perguntas ao candidato. E a gente começa com Fernanda Buffoni. Candidato, uma das áreas que mais preocupam a população paulista é a segurança pública. Alguns de seus adversários chegam a afirmar que pretendem, caso eleitos, acumular a função de secretário de segurança e assumir pessoalmente o comando das polícias. Se eleito, quais são as principais propostas do senhor para resolver os problemas dessa área? Olha, segurança pública, Fernanda, é uma área que a gente tem que lutar todo dia, né? Isso é uma guerra que tem que vencer batalhas diariamente. Nós avançamos. O estado de São Paulo tinha 33 homicídios por 100 mil habitantes e hoje nós temos 10 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil tem 25 homicídios por 100 mil habitantes. Algumas capitais brasileiras, estados, têm 30, 40, 50, 60. Quando eu assumi, o estado de São Paulo era o 4º estado brasileiro em número de homicídios por 100 mil habitantes. Hoje é o 25º. A capital de São Paulo era a 5ª capital das 27. Hoje é a 26ª, só perde para Palmas, no Tocantins. Então se trabalhou muito. O que eu pretendo fazer no próximo governo, se Deus quiser? Fortalecer a investigação, valorizando a atividade da investigação, delegados, investigadores, polícia civil, polícia judiciária. De outro lado, ter um efetivo da polícia militar maior, para ter polícia na rua, para prevenir o crime, para proteger a população, inclusive fortalecendo a polícia, o patrulhamento rural também. As cidades menores, no mínimo com 12 policiais militares, nós deveremos ter 6 mil policiais militares a mais, a radiodigitalização, tecnologia, viaturas com laptop, GPS, você tem o controle de onde está a viatura do trabalho, não ter nenhum preso em cadeia. Nós tínhamos 40 mil presos em cadeia, hoje apenas 8 mil, e nós vamos zerar em 4 anos. Não tendo nenhum preso em cadeia, em distrito policial, só em centros de detenção provisória, penitenciárias modernas, nós vamos, na realidade, ajudar a Polícia Civil, que vai deixar de tomar conta de preso para cumprir o seu papel de polícia investigativa. São Paulo construiu um sistema penitenciário forte, tanto é que quando o governo federal não tinha onde prender aquele traficante Fernandinho Beiramar, pediu para São Paulo. Porque nós temos 3 penitenciárias de segurança máxima, Presidente Bernardes, Avaré e o Piranhão em Taubaté. Abri 44 mil vagas no sistema penitenciário e a Polícia de São Paulo é que vai treinar a polícia do Brasil inteiro para a Copa do Mundo de 2014. Então, polícia bem equipada, valorização do policial, valorização salarial e condições de trabalho. Candidato, o senhor anunciou que pretende contratar policiais no seu período de folga. O seu plano de governo define isso como que eles serão usados no que o senhor define como atividade delegada. O que é isso exatamente? Júnior, é o seguinte, o policial ele trabalha 12 horas e ele tem 36 horas de descanso. Depois ele volta mais 12 horas. Então nessas 36 horas ele acaba fazendo o chamado bico. E aí ele não pode, é irregular, não está fardado, não pode estar armado, às vezes acaba até perdendo a vida no chamado bico. O que eu vou fazer? A atividade delegada nos permite, nesse período, contratá-lo por 8 horas. Por exemplo, na capital de São Paulo, isso está acontecendo. Nós temos 5 mil policiais militares que estão satisfeitíssimos, porque todo mundo parou de fazer o bico, trabalha 8 horas a mais, fardado, armado, onde precisa trabalhar. Muitas regiões o homicídio já tinha caído, mas caiu agora roubo e furto, melhorou muito o policiamento, é mais polícia na rua. E o soldado, por exemplo, que lá em São Paulo, inicial ganha R$ 2.380, ele passou a ganhar R$ 1.100 a mais.
Quer dizer, ele iniciar um soldado ganhando R$ 3.400, R$ 3.500. E ganha a população, porque tem mais polícia na rua. Então, a nossa atividade delegada, nós vamos fazer com as prefeituras onde elas quiserem e o próprio Estado contratando. Candidato, o senhor falou na resposta anterior em relação às cadeias do Estado que vivem problemas graves de sucateamento e superlotação. Segundo dados citados pelo senhor em entrevistas recentes, São Paulo teria hoje perto de 168 mil presos, o que corresponde a 41% da população carcerária brasileira. Como que o senhor pretende efetivamente resolver esse problema? Olha, o Estado de São Paulo tinha, quando o Mário Covas assumiu, 55 mil presos. Hoje tem 168 mil presos no Estado. Nós temos 22% da população brasileira e exatamente perto de 40% da população carcerária. Por isso, os índices de criminalidade caíram, porque você pegou o bandido, pegou aquele que comete delito, comete crime e prendeu, né? O que estimula o crime? O que estimula o crime é a impunidade. Se o ladrão de automóvel tivesse certeza que ele ia ser preso, ele não tentava roubar o carro. É que ele acha que ele vai roubar e não vai ser pego. A impunidade, ela estimula o crime. Então, São Paulo trabalhou. Por isso que muitos estados brasileiros, os índices de criminalidade subiram, explodiram. Você tem estados e capitais que multiplicou por 3 os índices. São Paulo caiu a 1/3. Então, eu vejo que essa é uma questão importante. Para isso, precisa ter um sistema penitenciário moderno e capaz de poder atender a esse trabalho. E é isso que nós vamos fazer, no sentido de proteger a nossa população. Candidato, o senhor insistiu que pretende acabar com todas as cadeias e manter presos apenas em penitenciárias. Em abril, em Franca, foi inaugurado um CDP com a perspectiva de nunca mais ocupar a cadeia do Jardim Guanabara para manutenção de presos. Mas agora, 5 meses depois de desativada, por conta da superlotação da cadeia feminina de Batatais, ela foi reaberta. E a antiga cadeia do Guanabara de Franca voltou a receber presos. Como é que o senhor pretende evitar que situações assim aconteçam? Olha, embora, Júnior, a gente tenha uma população carcerária eminentemente masculina, praticamente 95% dos presos são homens, a população das mulheres fica em torno de 5%, há realmente falta de vagas para o sistema penitenciário feminino. Nós vamos abrir essas vagas rapidamente. E para não haver o que você falou, Júnior, o que eu fiz em São Paulo? São Paulo tinha 8 mil presos em cadeia, hoje é 0, não tem nenhum. Aliás, o que nós fizemos? Nós tirávamos os presos para os CDPs, os modernos Centros de Detenção Provisória, e derrubávamos a grade. Tirava a grade. Então não vai existir mais grade, não vai pôr mais em cadeia. Fazer as unidades prisionais para as mulheres e tirar a grade, para não ter risco de amanhã a cadeia voltar a ser ocupada. E quero dizer da importância desse trabalho, da gente não ter preso em cadeia, mas só em centro de detenção provisória. Eu ouvi um depoimento uma vez no programa da Marília Gabriela, de um ex-presidiário, ficou muitos anos preso, saiu e escreveu um livro. Então, ela entrevistando a Marília Gabriela, ela perguntou a ele, o que você viu de melhor e o que você viu de pior no tempo que você ficou preso? Ele falou, olha, o de melhor foi a penitenciária de Pirajuí, que é ao lado de Bauru, e ela é uma penitenciária fábrica de carteira, mesa, banco escolar, é uma verdadeira fábrica. Todos os presos trabalham, aliás, nós temos 45% dos presos condenados trabalhando, e cada 3 dias de trabalho tem um dia de remissão de pena, e o que eu vi de pior é cadeia. Aí ele falou, olha, é como você entrar no elevador lotado, você fica esperando a hora de abrir a porta para sair do elevador. Agora, você imagine você morar num elevador lotado, isso é cadeia. Então, a nossa meta é não ter preso em cadeia no estado de São Paulo. Candidato, só em centros de detenção provisória. os policiais paulistas, especialmente os delegados, reclamam que são mal pagos e recebem salários menores do que os seus colegas do Piauí, um dos estados mais pobres da federação. Como é que o senhor vê essas críticas? Olha, eu não sei quanto é o salário do Piauí. De São Paulo, o salário inicial de um delegado
nas cidades com menos de 500 mil habitantes, é em torno de R$ 5.400. Inicial. Nas cidades acima de 500 mil habitantes, é R$ 5.800. O salário médio dos delegados de São Paulo é R$ 8.400. E o salário médio dos aposentados, dos delegados que se aposentam, portanto vai fazendo carreira, chega ao final da carreira, é de R$ 11.000. Certamente não é o ideal. E nós vamos procurar, na medida do possível, o que eu vou fazer no meu período de governo, se Deus quiser. Dar aumentos superiores à inflação, de tal maneira que os nossos funcionários públicos tenham ganho reais de salário. Então nós vamos procurar sempre dar um aumento superior à inflação para trazer um ganho real, estimular a carreira, aqueles que estão em situação mais desfavorável, ajudar mais, fazer justiça. Eu sou filho de funcionário público. Meu pai trabalhou 40 anos na Secretaria da Agricultura do Estado como veterinário. Nós vamos ajudar o máximo que nós pudermos. Candidato, o senhor disse que pretende e acredita que o preso tem que trabalhar. 45% da população carcerária de São Paulo trabalha, segundo os seus dados. Mas tem um problema, né? O trabalho nas cadeias brasileiras, na penitenciária, não é obrigatório. Não se pode obrigar o preso a trabalhar. Ele trabalha se quiser. Isso não é um problema? Não dificulta? Olha, o Júnior, não é problema, porque se tivesse como oferecer para todos os presos condenados trabalho, todos queriam, todos gostariam. É que você tem penitenciárias que isso não é possível. Por que todos querem trabalhar? Porque você reduz cada 3 dias um dia de pena. Então, e ele ganha ainda por cima. Ganha, faz uma espécie de uma poupança para quando sair ter um dinheiro para poder se manter e, de outro lado, ajuda a família. Então, os presos, eles querem trabalhar. E nós estamos, através da FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Presidiário, dando condições para as demais penitenciárias também terem oficinas, fábricas para eles trabalharem. Chegamos ao fim deste segundo bloco da sabatina com o candidato Geraldo Alckmin do PSDB. No terceiro bloco, ainda temas comuns. Não saia daí. É já já.